Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Flamengo e essa estreia bem fraca no Campeonato Brasileiro, hein? Mais um empate, 1-1 contra o Atlético Goianiense, né? O time começou perdendo, né? Teve até um gol no início, lá um movimento bizarro da zaga do Flamengo, mas foi salvo por um impedimento bem ali apertado, né? Tava impedido, mas foi bem sutil. Então assim, o Flamengo não tá jogando bem e mais uma vez a teimosia de Paulo Souza com o esquema de três zagueiros, que assim, já tá mais do que óbvio que isso aí não tá dando certo e o cara continua. Óbvio que a gente tem que colocar parcela de culpa, às vezes lá na má vontade de certos jogadores, né, que estão trabalhando um pouco o ambiente. Claro que todo mundo tem sua responsabilidade, mas o Paulo Souza não é inocente, como muita gente às vezes está querendo vincular. Para mim ele tem culpa no cartório e esse trabalho dele até agora é ruim. Por mais, apesar dos pesares, o trabalho é ruim porque ele está insistindo em uma ideia que é muito difícil de dar certo no Flamengo e precisaria de um técnico excepcional para funcionar, que é o esquema de três zagueiros, coisa que o Paulo Souza não é. Isso aí eu não tô é questão de hate não, mas é a questão do trabalho da vida dele lá, no Bordeaux, na seleção polonesa, né? Ele é um técnico que tenha lá, assim, alguns bons trabalhos como no Basel, mas assim, é um técnico comum a nível europeu. Ele não é o Antônio Conte, que vai fazer o esquema de três zagueiros funcionar em qualquer time. É isso que eu quero dizer. Então assim, o fato é que o Flamengo hoje teve uma estreia ruim, o time produziu muito pouco, foi muito mal escalado. De novo, assim, teve um esquema de três zagueiros, o Arão improvisado na zaga. Ele coloca o Bruno Henrique e Mateuzinho de alas, assim, que não são alas de origem. E assim, quando os jogadores não são alas de origem, não estão preparados para isso, a qualidade do jogo cai muito. O esquema de três zagueiros depende muito do apoio dos alas, tanto na defesa quanto no ataque. E isso é um problema quando você está colocando um ponta como o Bruno Henrique para fazer essa função. Ele está acostumado, possivelmente mais com a função talvez até de criar, mas principalmente de fazer infiltração e atacar. No ala você tem que fazer a transição da defesa, do meio campo para o ataque, é uma função extremamente complexa que poucos jogadores executam bem. E o Flamengo não tem jogadores para executar essa função. Felipe Luiz é um bom lateral, mas ele não é um bom ala, é diferente. Tem ótimos laterais que não conseguem fazer a função de ala, porque o ala ele solta mais pro ataque, entende? O Felipe Luiz não tem condições físicas de subir e descer o campo desta maneira, né? Ele é um cara que já tem idade e já tá em declínio, entende? E do outro lado você tem Rodinei, Isla. Não, o Isla já foi um ralabom quando tava na mão do Conte, mas o Conte gosta de transformar lixo em ouro, então a questão é que o Isla não é lá grandes coisas e ele não vai fazer bem essa função de ala atualmente, ainda mais nesse declínio que ele também está. Então assim, se você não tem bons alas, você não tem jogadores bons para essa posição e não tem profundidade na posição, eu acho que é um erro gigantesco você escalar esquemas de três zagueiros. Só em devidas circunstâncias eu acho que isso pode funcionar, mas às vezes mais como um esquema mais defensivo, entende? Que aí não seria uma questão de alas. Eles são laterais, você tem três zagueiros, você aumenta a quantidade de defensores. É o que o Abel Ferreira fez várias vezes. Ele não fez esse esquema de três zagueiros ofensivo. Quando o Abel Ferreira fazia um Palmeiras mais ofensivo, era a linha de quatro, entende? Então assim, para mim, o erro está muito no esquema. E insistir no erro é burrice. É isso que eu acho. Sinceramente, o Paulo Souza está insistindo no erro. E enquanto ele insistir nisso, o Flamengo vai evoluir a passos de galinha. Isso se evoluir. Porque, sinceramente, eu não estou acreditando que o Flamengo está evoluindo muita coisa. Não vi muita diferença do jogo de hoje para os últimos, né? E outras coisas que a gente tem que questionar, além das improvisações, que é desnecessário, é só olhar para o paralelo, que é o técnico do time rival, que é o Humberto Loser, né? Muito criticado na última temporada, que ele foi técnico do Sport, treinou uma defesa sólida, mas um ataque tenebroso, né? Parece ter dado alguns passinhos para frente, né, em questões ofensivas, 4-0 na LDU, grande desempenho do Atlético Goianiense, né? É um time que parece estar indo bem, foi campeão goiano, tá legal o Atlético Goianiense, começa bem, faz um jogo bem sólido, se defende muito bem, é um cara que treina defesas muito bem, embora eu acho que ele tem que melhorar o ataque com mais urgência do que outros nomes aqui no futebol brasileiro. A questão é, ele não improvisa ninguém, e olha que em times que você tem pouco talento, a improvisação pode até funcionar. Quando você tem muitos bons jogadores, como é o caso do Flamengo, não tem muita necessidade de você ficar fazendo improvisações. Se tem jogadores para fazer uma boa linha de 4, faz linha de 4, entende? Até porque o Paulo Souza não é um cara que só faz linha de 3, ele fazia linha de 4 em vários lugares. Eu não entendo por que essa teimosia com esse esquema. Então assim, o Humberto Loser fez o esquema dele simples, didático, sem complicações, sem improvisação, deixou os jogadores confortáveis, o Atlético Goianiense funcionou muito bem. Dentro de cada limitação dos times, o Atlético Goianiense fez um desempenho melhor. Você não imagina que o Atlético Goianiense vai ter números similares de finalizações a um elenco como o Flamengo, mas teve. E assim, o Flamengo depois vem as substituições, o Pedro só entrar 10 minutos do fim do jogo, mais acréscimos,
uma piada de mau gosto. O que custa fazer um 4-4-2? Coloca dois atacantes, o Pedro e o Gabigol. Os dois sabem jogar juntos, por que não colocar os dois juntos? Sempre tem aquele negócio, o Rogério Ceni não gostava de colocar os dois juntos, né? Aí a gente tem outros problemas, assim, que o Marinho foi contratado e não é usado, basicamente isso, ele tá lá mofando no banco, né? E assim, a substituição que acho que foi a cereja do bolo, entenda como quiser, que é ele tirar o Arrascaeta, né, que é o jogador mais qualificado do Flamengo, mais criativo, que mais gera volume de jogo para colocar o Diego no final. E tipo, se tivesse ganhando por 3-4-0, acho que isso não era um problema para se incomodar. Mas no 1-1, cara, não dá, né? O Diego é um jogador que tá tendo muito pouca utilidade pro Flamengo, né? E assim, tirar o Arrascaeta quando você tá precisando da vitória, isso não é poupar. O cara já tá nos acréscimos no segundo tempo, jogou o jogo todo porque não manteve ele até o final. Então, assim, esse tipo de coisa mostra que o cara tá perdido. Sinceramente, não dá para vislumbrar o Flamengo indo longe jogando esse futebol e com o técnico fazendo loucuras como essa. Sinceramente, o Flamengo, ao meu ver, tá assim, tendo vários problemas. Eu acho que esse time assim, não dá para descarregar tudo nos jogadores, na diretoria. Na diretoria dá porque eles contrataram o técnico, mas a questão é que o Paulo Souza também tem culpa no cartório. Ele não é inocente da situação que o Flamengo tá agora, até porque mesmo os técnicos antigos, eu acho que a tendência do Flamengo já era a mesma coisa, às vezes problemas internos de diretoria, de jogadores, entende? Os técnicos ali, até o Torrente, até o Ciene, o Torrente foi pouco tempo, mas até o Ciene, até o Renato conseguiram ter os seus grandes jogos, mostrando coisas interessantes por um período mais longo que o Paulo Souza até agora. A meu ver, é o técnico que tem menos performado depois do Jorge Jesus. E assim, a gente tem que lembrar também que o Flamengo tem que fazer algumas reposições, porque há nítido declínio em alguns jogadores que foram muito bem em 2019, que é o caso do próprio Diego Ribas, do caso do Everton Ribeiro, do Felipe Luiz, do William Arão, entende? Não tá vindo reposição para esses jogadores. Eles perderam o Gerson, perderam o Rafinha, o Gerson foi substituído pelo Andréas, que a gente sabe que é do mesmo nível, né? O Gerson é muito mais jogador. Então, assim, o Flamengo, ao meu ver, ele tá o elenco caiu um pouco de nível, sinceramente. Não é o mesmo elenco que eles tinham em 2019, quando foram campeões brasileiros da Libertadores. Então, assim, isso talvez diminua um pouco as expectativas que a torcida e a diretoria tenham que ter com o time, porque a gente tem que sempre estar com os pés assim fixos no chão, ver com a realidade. A gente não pode deixar o clubismo extrapolar assim o que a gente está vendo, né, acontecer. Então, assim, eu acho que isso também tem que ficar de olho. E, ao meu ver, a diretoria do Flamengo tem se movimentado mal na hora de trazer reposições e reforços. E isso está ficando nítido porque a maioria dos reforços que vieram recentemente estão sendo mais bombas do que ótimas negociações. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.